TPM Bate-Papo, saúde e bem-estar. É isso, minha gente. Falar de TPM não é muito fácil. Falar de tensão pré-menstrual não é algo que facilita ou agrada muitas vezes a mulherada ou facilita a vida da mulherada. Quando a gente conversa com homens e quando a gente conversa com colegas de trabalho como Lula Tavares ou o maridão em casa, Érico, ou com o PR, todos eles se queixam e tem sempre uma coisinha por trás da TPM. Será que isso rola mesmo? Ou é conversa fiada da mulherada? Tem uns que dizem que TPM significa tendências a pontapés e murros. Será? Ai, meu Deus do céu. Chega esse TPM, tô doida pra matar. Tô doida pra matar. Gente, nós vamos conversar TPM com o coordenador da maternidade Santa Maria, do Hospital Português, e o Hospital Português sempre presente. Eu nunca vi uma parceria ter dado tão certo aqui na CB. A gente bate, vira, liga e o Hospital Português está com a gente. Sempre marcando presença. Pois é, ele está coordenando Muito a maternidade, o ginecologista Leomar Lírio. É uma honra pra gente te ter aqui. Desde lá na recepção, a gente sente a energia dessa figura, né? É um prazer. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Lula. É sempre um prazer. Boa tarde, aqui, doutor. principalmente, né, representando o Hospital Português, que é uma honra ser um colaborador daquela instituição que está sempre prestigiando seus colaboradores. Mas eu pensei que eu viesse aqui para dar algumas orientações sobre TPM, mas pelo que eu estou vendo, eu estou aprendendo. Pontapés e murros, né? Doida pra matar. Doida pra matar, sei lá, um monte de coisas aí que Tá muito vocês... pesado. Olha, doutor, olha a imagem da TPM no mercado, né? Exatamente. Meu amigo, não é fácil, não. Não. Não é fácil. Eu não sei se deve ser fácil como médico, porque vocês têm uma tranquilidade tão grande para tratar de determinadas coisas. Quando uma mulher chega, por exemplo, doutor, meu mioma cresceu. Doutor, pelo amor de Deus, hemorragia. Doutor, meu DIU saiu do lugar. Doutor, a TPM tá me matando, eu vou matar um, eu vou cortar no meio. Vocês levam numa tranquilidade o assunto? Talvez essa queixa da TPM seja, assim, uma das queixas mais preocupantes para o ginecologista. Porque quando você tem uma queixa de uma miomatose ou quando você tem uma queixa de uma outra doença em que existe um tratamento específico, único, direcionado, é mais tranquilo para o profissional tratar, orientar e conduzir o problema. Mas a TPM, ela é multifatorial. Eu tive uma professora que foi assim um exemplo para mim de mulher e como mestra também, chamada Nancy Carvalho, onde ela dizia assim, nos primórdios da ginecologia, onde não se sabia ainda muito sobre o TPM, nem tampouco sobre a terapia de reposição hormonal, onde ela dizia assim, o melhor tratamento para a TPM é dar o cartão de crédito para a mulher ir para o shopping gastar dinheiro. Naquele tempo o cartão de crédito estava nascendo, isso já se vão aí uns 25 anos mais ou menos, e não é bem por aí, né? A gente sabe hoje que a tensão pré-menstrual é uma síndrome, ela tem vários sintomas, por isso ela é chamada de síndrome, e que existe um tratamento para ela. Entretanto, é muito difícil se tratar uma TPM. Essas TPMs, elas podem estar engajadas em outras patologias, como, por exemplo, a endometriose. A endometriose é uma patologia que se intensifica no período menstrual e que a mulher leva o mês inteiro imaginando chegar ao período em que ela deverá menstruar, onde ela vai ter muita cólica, muita dor, muito sangramento, e ela vai acumulando aquilo dentro de um critério emocional, e quando chega no período menstrual, que se soma aos fatores hormonais, ela desaba, né? Ela desaba nos filhos, ela desaba no marido, ela desaba nos colegas de trabalho, ela desaba contra si mesmo, que é muito importante falar sobre isso. E o que nós vemos no dia a dia é que essa síndrome está associada sempre a alguma coisa, ela não é uma síndrome isolada. Né? E hoje, como nós vivemos, como Sheila colocou, no mundo moderno, onde a mulher participa ativamente do mercado de trabalho, socialmente hoje a mulher é um elemento integrado à vida como o homem sempre foi, né? Então ela acaba acumulando isso e descarregando de alguma forma. Mas existe tratamento, existe apoio, a família é um elemento de apoio, né? As medicações que vão trabalhar em cima do sistema nervoso são extremamente importantes.
às vezes algumas substâncias para fazer com que essa mulher tenha uma retenção de líquido menor no período menstrual, uma terapia coadjuvante, onde ela vai colocar para fora todas as suas angústias, todos os seus problemas e não somatizá-los ao nível do período menstrual, em que ela deve realmente extrapolar nas suas ações, nas suas atitudes. Doutor Leomar, essa não identificação, ou melhor dizendo, essa complicação identificar as causas de uma provável TPM, isso é para médicos e cientistas, é uma busca ainda muito instigante? A medicina é uma eterna busca, né? É uma ciência extremamente dinâmica, ela está mudando a todo instante. Eu estou ouvindo vocês falarem aí no segundo bloco sobre medicações que têm por objetivo saciar a fome, controlar o sistema nervoso para não comer e tal, mas você vê, se você for olhar a história dessas drogas anorexígenas, elas caminham ano a ano, passo a passo, no sentido de se buscar até uma resposta para a doença que assola o mundo, que é a obesidade. Então, assim como a obesidade, a TPM é uma coisa que você está sempre em busca, são medicações fitoterápicas. O interessante é assim, quando a paciente está diante do ginecologista, que ela coloca a TPM dela, ela diz logo assim: eu estou com a TPM miserável, ninguém está me aguentando. Aí você começa a puxar os fatos, tem sempre um fator desencadeante. Tem sempre algo que ela não está satisfeita, ou ela está acima do peso, ou ela está chegando para uma determinada idade, ela não está aceitando essa determinada idade, ou ela teve uma relação afetiva comprometida, ou ela tem uma relação com o trabalho que ela não está administrando muito bem, ou ela já é portadora de alguma síndrome depressiva que se exacerba no período menstrual. Está sempre girando em torno do emocional, não podemos deixar nos fatores hormonais. Mas os fatores emocionais estão extremamente engajados no processo da TPM, que é a tensão pré-menstrual. Interessante falar dos causas, fatores, né? Emocionais, Lula. Aí, né? E olha, doutor Leomar, eu fico impressionada com pesquisas, e eu estava lendo sobre o assunto ontem à noite. Muitas mulheres tentam o suicídio por conta da TPM. Há uma relação direta. As pesquisas mostram números altos. Outras detectam que mulheres que tentam várias vezes já têm ou tinham no passado uma relação com a depressão, já vinham trazendo isso, entendeu? Em carga genética hereditária. Isso. Mas o que me preocupa é que, se há esse perigo, de que forma pode-se haver controle? Como controlar também o emocional da mulher nesse período? Existem medicamentos que favoreçam ou que facilitem a aceitação e o convívio com esse período da tensão pré-menstrual? Eu lhe diria assim, medicações que venham a favorecer com que essa mulher caia na sua sintomatologia, tão exacerbada, chegando a esse ponto. Não só do suicídio, mas também do assassinato. Recentemente, coisa de uns 2 ou 3 anos atrás, nós vimos uma pessoa que foi na mídia, salvo engano, nos Estados Unidos, em que assassinou os filhos. Se eu não estou enganado, foi isso. E essa mulher, ela tinha um histórico de tensões pré-menstruais incríveis, ela estava num pós-parto e ela exacerbou mais ainda esse distúrbio comportamental dela, chegando ao que chegou. No entanto, foi fornecida a ela uma causa onde ela não foi condenada, né? Ela foi liberada do ato por ser julgado uma pessoa que naquele momento ela não gozava da sua sanidade mental. Né? Até que ponto, né? Uma Até que ponto? Por isso que eu abordo. Chegar. Ela é multifatorial. Você precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de um ginecologista, de um marido amigo, de um parceiro amigo, né? Você precisa de colegas amigos, né? E essas mulheres geralmente são mulheres mais reservadas, mais travadas. Fechadas, mulheres, o acesso não é tão fácil. Tão fácil, exatamente. Mulheres que têm distúrbios sexuais, mulheres que têm orgasmos difíceis, que são difíceis de se entregarem ao seu parceiro, ao seu momento de intimidade. Então tudo isso tem que ser trabalhado. A tensão pré-menstrual, ela está na moda, entre aspas, né? Porque hoje você tem a capacidade de exteriorizar aquilo que você sente. Sheila, na abertura do programa, disse assim: será que é uma coisa nova ou é algo que já existia há algum tempo?
né? Eu acredito que já existe desde que mundo é mundo, né? Desde que a mulher está aí, mas a mulher não tinha liberdade de expressão. Exato, né? Era aquela mulher chata, ranzinza, antipática, né? E que hoje ela consegue verbalizar isso. Que bom, doutor Leomar. Olha que pela coisa própria falta de liberdade da mulher anos atrás. Traz de ocupar o seu espaço na sociedade. Exato, né? Você quer ver uma coisa que melhora muito a mulher nesse período e em todo o período do seu ciclo menstrual é a atividade física, né? Ela está ali em atividade, ela vê outras pessoas, né? Ela deixa de ser aquela mulher Amélia que está dentro de casa, cuidando dos filhos na roda viva, ela tem o lugar dela na sociedade. Gente, isso está comprovado, a atividade física faz bem para qualquer pessoa, mas especialmente para a mulher. Exatamente. E, nesse período, né? E o que ela tem que, nós temos que tomar atenção assim, não é fazer atividade física no período menstrual ou pré-menstrual. Tem sido observado assim que os tratamentos que acontecem só no período em que ela deve manifestar a sua sintomatologia, eles colaboram muito pouco. Então o tratamento ele é mensal, contínuo, ele é ininterrupto, sejam pelas substâncias que são substâncias que vão atuar no sistema nervoso central, a terapia tem que ser uma terapia continuada, até se descobrir, não sei se isso é possível, mas a causa principal é multifatorial. Isso é multifatorial, doutor Leomar. Com o passar dos anos, tende a piorar a situação da TPM? Às vezes, do ponto de vista hormonal, como essa mulher vai passar por um processo de menopausa, que é a última menstruação, a menopausa não é uma fase. É muito pejorativo se dizer a uma mulher está na menopausa, eu pelo menos acho que é uma agressão. Exatamente. Assim como a menarca é a primeira menstruação, a menopausa é a última menstruação. A partir da primeira menstruação ela entra no menacne, que é a fase reprodutiva dela, que se encerra com a última menstruação e começa então uma fase de climatério, não é senilidade, é climatério, que são todas aquelas alterações menstruais que essa mulher sente, alterações do humor, alterações do sistema nervoso central, essa mulher não dorme direito, ela está agitada, ela tem aquelas sudoreses, ou ela está muito sonolenta, ela sai de pera para maçã, né? Começa a fazer aquela gordurinha mais abdominal, mas isso hoje a gente tem como tratar. Essa fase é chamada de? Essa fase é chamada de climatério. O perimenopáusico também, que a gente hoje já começa a orientar essas mulheres no período... É uma fase curta? Depende. É relativo. Tem mulheres que não passam, essa fase existe, mas para elas passam desapercebido, elas vão ao ginecologista, se faz então a terapia hormonal e ela transcorre esse momento sem nenhuma conturbação. Outras não, outras são gritantes realmente, que chega assim, pelo amor de Deus, me ajude, eu já não aguento mais dar nas reuniões e começar a suar. Nossa. É muito desconfortável para mim, eu vou ficando irritada e quando tá chegando perto do menstrual eu tenho vontade de matar um. É assim, é isso aí. Gente, vamos a um rápido intervalo. Nós hoje estamos conversando aqui no Saúde e Bem-Estar com o ginecologista Leomar Lírio. Ele coordena a parte da maternidade Santa Maria do Hospital Português e como coordenador traz pra gente algumas informações sobre a TPM. A gente consegue falar de TPM de várias maneiras. Então falamos do emocional da mulher, falamos do dia, da vida, da modernidade, mas a gente precisa entender se a idade influencia, os hormônios, se eles realmente mudam com o tempo e como controlar tudo isso. No próximo bloco. E a gente vamos falar de saúde. Estamos conversando hoje com o ginecologista Leomar Lírio, coordenador da maternidade Santa Maria do Hospital Português. Um abraço a toda a equipe, a assessoria do Hospital Português, a direção, a presidência, parceiros fortíssimos. Hospital Português, muito obrigada pelos profissionais que a gente consegue receber, que a gente recebe com carinho aqui na CBN Salvador, através desse contato, viu? Através dessa amizade. Isso é muito bom. Estamos falando de TPM. Algumas mensagens já chegaram através do Torpedo CBN Salvador. Se você ainda não tem o número, anote. 8890-9191. Lula está com ele aberto e algumas perguntas chegaram. Andréa Silva passou por aqui. Andréa mesmo, Andréa, repórter, isso que você conhece. Falou sobre inchaço e sobre sensibilidade nesse período pré-menstrual. A gente vai falar já dessa pergunta de André e vamos dar prioridade aos ouvintes e aos torpedos que estão chegando até agora.
Vamos lá, nossa primeira pergunta aqui, o ouvinte não se identificou. Doutor Leomar, a mulher que está começando a menopausa pode ter filhos? Hoje é relativo. No passado eu lhe diria que era impossível, mas com o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, eu tive a oportunidade agora em dezembro de fazer um parto de uma senhora que pariu o primeiro filho aos 51 anos de idade. Nossa. Basicamente já num período onde muitas mulheres já entraram na menopausa. Os riscos são enormes, né? Nessa situação, exatamente. Não tanto para o feto, porque para o feto, para o embrião, é uma fertilização in vitro, onde é tudo muito programado, muito estudado, muito preparado. A grande preocupação é como esta mulher, uma vez que a gravidez ideal é aquela que deve ocorrer entre 18 e 25 anos, e essa mulher está parindo aos 50, onde ela já pode ser uma hipertensa, uma diabética, ou vir desenvolver uma patologia dessa durante a gravidez. Mas, felizmente, nada aconteceu. Curiosidade, né? E ela teve uma gestação que ela evoluiu como qualquer garota de 20 anos. Olha, impressionante. Primeiro filho, né? Com 51 anos. Ela fertilizou com quase 51, já pariu com 51 anos. Interessantíssimo. Tem mais perguntas, Lula? Então isso é relativo. É relativo, tá? Né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tá bom. Boa tarde, gente. Doutor Leomar, minha TPM me deixa com bastante dor nos ossos. Fico tão mole que nem tenho vontade nem de sair da cama. E tem também um crescimento muito grande da quantidade de espinhas que nascem no meu rosto. Um dos hormônios que predominam no período menstrual e perimenstrual, mais especificamente, é a progesterona. A progesterona é aquele hormônio produzido em grande quantidade no início da gravidez e que leva a mulher a ficar assim chatinha, enjoando, sonolenta, preguiçenta, rabugenta no início da gravidez. Então, esse mesmo hormônio no período pré-menstrual, ele está em ápice. Né? Ele está assim, se a gente pode dizer, em overbook, como se pode dizer tudo atualmente, né? Então, esse hormônio, ele tem uma ação muito direta sobre essa musculatura. Ele, na realidade, deveria ter uma ação específica sobre a musculatura lisa, mas não deixa de respingar na musculatura esquelética, estriada esquelética, né? Que é uma musculatura que reveste os ossos. Dizer que é normal você ter dor e ficar em cima de uma cama só querendo dormir, isso não é normal, né? Isso pode acontecer. Né? No entanto, existem medicações que vão fazer com que, se ela faz uma atividade física em todo o período, se ela usa medicações no sentido de equilibrar esse metabolismo hormonal, toda essa sintomatologia pode ser contornada. Né? Vamos futucar também um pouquinho para ver se essa mulher não tem algum distúrbio depressivo, que nesse momento essa progesterona exacerba mais um pouco essa sensação depressiva. Será que ela fica deitada realmente por causa da dor? Na realidade ela fica mais porque ela tem um fatorzinho depressivo que é exacerbado pela progesterona. Não é? É multifatorial. E o contato com o especialista, gente, é muito importante. Importantíssimo. Tem que conversar com o médico. Às vezes até a gente tem vergonha de dizer que tem TPM, ou tem vergonha de dizer para o médico, mas eu fico tão chata, doutor, mas eu tô um porre, eu tô aqui sem querer olhar para sua cara, doutor. Sabe, a verdade é essa. A gente tem vontade de dizer tudo isso de uma vez só, para mãe, para pai, para filho, para periquito, para pagar. Mas a verdade é que tem que ser colocado para fora, senão você não tem saída e não conta com o apoio do profissional. A terapia, ela funciona exatamente porque você exterioriza, né? É isso. A finalidade da terapia. Exatamente, você botar para fora. Você não toma remédio nenhum, você chega ali, tem alguém diante de você, aí você põe tudo para fora, fala. Como se diz, lava a roupa inteira, depois vai embora. Né? Deixa jorrar, né? Deixa jorrar. Eu tenho uma amiga que é endocrinologista, que ela diz que a melhor terapia é assim: você pega um ônibus bem cheio, daquele da periferia onde você está, vai até o fim de linha. Quando chega no fim de linha, você procura um boteco, compra uma cerveja e bota na mesa. Vai aparecer alguém para conversar. Como você não conhece, você bota tudo que você sente para fora, depois você paga a conta, entra no ônibus de novo e volta para casa. Não, é verdade. Ótima terapia. É uma figura. Continue mandando aí torpedos pra gente. A CBN Salvador tem um carinho especial por você, ouvinte.
Você é nosso convidado hoje no Saúde e Bem-Estar. O nosso torpedo é 8890-9191, está aberto. Lula está recebendo todas as mais mensagens. Uma perguntinha. Chegou mais uma pergunta. Eu queria deixar a pergunta de Andréa Silva no ar para a gente não esquecer. Essa daqui tem a ver com a de André. Tem. Pronto, eu vou repetir a de André e você cola, Lula. Vamos casar aí as duas. Andréa Silva perguntou, doutor, é verdade que a gente fica sentindo assim que tá tudo inchado? Eu sinto um inchaço. Aí o doutor Leomar olhou para ela e falou, a pochete cresce, né? A gente fica com aquela sensação de que tá mais gordinha. E ela disse, pois é, e a sensibilidade, a vontade de chorar, sabe quando dói tudo? Mexe em tudo, a gente tá parecendo que tá podre, o corpo tá podre, a gente tem sensibilidade. Então vem essa pergunta de Andréa Silva, que é repórter da gente, da casa, e mais uma que cola justamente com essa pergunta. Vamos ao link. Ver, exatamente. Boa tarde, Sheila e Lula. Doutor, irritabilidade e inchaço são sinais claros de TPM? Olha, tudo que acontece de anormal no período pré-menstrual, eu vou lhe dizer, são sinais de TPM, tá? Quando a Andréa entrou aqui, que ela fez essa colocação, até certo ponto ela fez brincando, mas ela acabou de revelar os sintomas mais comumente referidos pelos pacientes, né? Que esse inchaço é a retenção de líquido, né? E essa labilidade humoral, essa sensibilidade. Aí eu volto à questão da própria progesterona. A progesterona é um hormônio dominante nesse período que leva realmente essa mulher a um mecanismo de filtração renal mais complicado, que ela retém mais líquido, não resta dúvida. Por estar em altas doses por causa do período, isso acontece. E a labilidade também vem nesse cortejo dessa hiperconcentração desse hormônio que é produzido pelo ovário. Certo. Né? Isso aí é uma coisa, a progesterona ela é produzida pelo sítio basicamente pelo sítio onde aconteceu a ovulação, se forma um pequeno cisto e que se produz bastante progesterona. Uma vez essa mulher engravidando, esse cisto se transforma num cisto gravídico para poder manter essa gravidez, e aí ela produz mais hormônio, mais progesterona, as concentrações de progesterona aumentam. Se ela não engravida, existe um feedback para esse ovário, esse cisto regride, ela desaba, ela menstrua, e aí as coisas voltam a estaca zero. Certo, exatamente. Estaca zero. Agora, toda mulher recebe esse brinde divino, né? Deus coloca a TPM na vida da gente assim, sem pensar em A, B, C. Toda mulher tem TPM, passa pela tensão pré-menstrual ou não? Isso é uma coisa, sabe, Sheila, que outro dia eu discutia com a minha própria mulher a respeito disso, né? Tá na moda hoje as pessoas assumirem uma posição no período pré-menstrual e atribuir tudo à minha TPM. Né? Existe esse conceito, né? Eu fiz de errado, é minha TPM. Isso passa a ser uma mera desculpa? Uma mera desculpa. Banaliza. Banaliza, exatamente. Existe uma banalização dessa situação. Eu agredi o meu colega de trabalho, porque eu estou no meu período pré-menstrual. Claro que tem que se ter, acima de qualquer coisa, um senso do equilíbrio. Lógico. Né? Eu não posso por aí chutando lata e dizendo porque eu estou no meu período pré-menstrual e eu posso bater, quebrar e arrebentar. É chato, gente. Isso é muito chato. Exatamente. Então, existem casos que são verdadeiros, casos que são somatizações, que as pacientes somatizam mais do que o que é verdadeiro na realidade, e existem aqueles que simplesmente não existem, que as pessoas usam desse artifício para justificar. A TPM, ela não afeta só o humor da mulher, não é isso? Olha, basicamente o que nós mais vemos é o humor, né? É o humor. A instabilidade. A instabilidade humoral, na realidade, né? Porque a retenção de líquido é ela mesma quem vai sentir, né? Mas na realidade a TPM, essa tensão pré-menstrual, ela é exteriorizada mais pela atitude do paciente, ou uma atitude depressiva, ou uma atitude agressiva, uma atitude de indiferença. Então existe todo esse conceito. Sabe uma coisa que eu queria questionar também, da mesma forma que a mulher banaliza o tema, ou esse tema vem sendo banalizado, às vezes até no ambiente de trabalho, em mesas de bar, no ambiente familiar, em contrapartida, também pode ser banalizado de lá para cá. Por exemplo, o homem que está chateado com a mulher e percebe que o que ela fez ou faz não está agradando, ele também começa a pontuar como se fosse TPM, dizer, no mínimo, você está na TPM. Exatamente. No mínimo, essa chatice. Então, também banaliza dessa forma. Banalização a gente tem que dos entender, dois lados. Né? Como controlar isso? Outro dia eu atendi a uma pessoa e ele fez assim...
já pensou eu ter que aguentar 3 TPMs dentro de casa da minha mulher e das minhas 2 filhas, né? Então, desde pequeno já é incutido na mulher que ela vai ter uma TPM, né? É de mãe para filha, se assim a gente pode colocar. Isso é uma questão até cultural. É uma questão até cultural. Eu ainda disse a ele, cuidado com o que você está falando para que isso não se torne uma somatização, para que isso não seja incorporado de uma maneira não verdadeira. Daqui a pouco absorve essa ideia, morre assim. É exatamente isso. Eu vi nesse instante aqui uma pergunta assim, a TPM ela pode acontecer em qualquer fase da vida? Acho que foi Sheila quem fez essa colocação. No ar, foi. Hoje a gente vê TPM na adolescente, hoje a gente vê TPM aos 20 anos, aos 22, aos 25, aos 30, ao período pré-menopáusico, depois da menopausa. Tudo isso hoje o povo caracteriza como TPM. Tá, mas vamos buscar o âmago disso, vamos buscar o núcleo disso, aonde é que está. De onde vem, De onde vem isso? Mudança. Essa mudança, né? É por causa da alimentação. Hoje os frangos todos têm hormônio, o ovo tem hormônio, é isso que leva a TPM, né? Aí vamos modificar a alimentação. Claro que a alimentação tem um fator extremamente importante nesse período. A gente trabalha, inclusive, com medicações que são fitoterápicas, que dão resultados excelentes a médio e longo prazo, com vitaminas que dão resultados, com antidepressivos que dão resultado. Mas vamos buscar o âmago, né? Vamos buscar nessa mulher aonde está esse fator emocional que está mexendo com ela, que está sendo exacerbado pelo período perimenstrual dela? É porque tem um start na vida da mulher, no momento em que ela percebe uma mudança. E ela liga a TPM, mas não liga mais nada. O que é que realmente desencadeou aquilo? É muito comum a gente ver isso numa patologia chamada endometriose. Endometriose é uma doença, não mata, mas maltrata bastante, leva muito à infertilidade. A mulher tem muita cólica no período menstrual, sangra bastante nesse período, tem ciclos menstruais extremamente irregulares. E essa mulher, quando vai chegando o período, principalmente se ela está fazendo um tratamento para engravidar, e se está chegando o período onde a prova dos 9 vai ser feita, vai atrasar ou não a menstruação, a TPM dela começa a exacerbar. Olha aí. Né? Ela não está fazendo um tratamento para engravidar, mas ela sabe que naquele período ela vai sangrar bastante, que vai ser horrível para ela, porque ela tem que usar muito absorvente e tal. Aí acontece isso. Ou então ela sabe que ela vai ter muita cólica no período menstrual. Então ninguém gosta de nada que vai lhe levar ao maltrato, ao sofrimento. Então, realmente é desesperador para a mulher saber que todo mês ela vai passar por... Exatamente. E ela vai começar como se diz genericamente, de maneira muito comum, muito vulgar, ela vai despirocar. Ela vai vez. Exatamente. Dá o cavalo doido. Essa pergunta aqui é de uma paciente típica em relação a isso. Ela diz assim, quando eu estou de TPM, não gosto de ficar em multidão, me dá vontade de mandar todo mundo pro inferno. É isso mesmo, elas querem ficar só, reclusas, deitada, em ambiente fechado, com pouca luminosidade, uma clausura. Elas querem viver o mundo dela. Elas querem viver o luto, se assim eu posso dizer, naquele momento. Eu morro de medo quando está chegando o período, né? E esse período, geralmente, ele é caracterizado por uma data específica, quando você tem uma menstruação regular, o seu período menstrual é todo arrumadinho, tudo certinho, então você já tem, sabe, a certeza de que tal dia aquilo vai começar a mexer com a sua vida. Certeza. O que é que pode ser feito? Já que o tempo corre e a gente tem um aperto, tem perguntas chegando, mas você que está em casa pode mandar perguntas. Os tratamentos não são imediatistas. Sim. São tratamentos a médio e longo prazo. Uma terapia, por exemplo, é a médio e longo prazo. Mas surtem bons efeitos. Excelentes efeitos, excelentes. Buscando sempre a causa, não tratar só o efeito do que está acontecendo e dali em diante tudo vai continuar da mesma forma. Mas mudam, doutor Leomar, a vida da mulher com relação a estética, comportamento, quando se fala em cuidar ou fazer uma terapiazinha, uso de algum medicamento. A mulher engorda, a mulher emagrece, a mulher fica cheia de espinhas, cravos, porque tudo que está relacionado ao hormônio, isso vai acontecer, com certeza tem que falar para a mulher. Tem que falar, exatamente. Se ela quer isso. Ela quer isso, exatamente. É uma troca. É uma troca. É você trocar um ruim,
um péssimo por um ruim. Eita! Menos pior. Menos pior, exatamente isso. Exatamente isso. Hoje, com o advento dos anticoncepcionais, que a gente pode trabalhar com eles de maneira contínua, onde essas mulheres não precisam menstruar, nós temos um dispositivo intrauterino que é colocado nas mulheres e que elas basicamente não menstruam ou menstruam a cada 45, 60 dias em pouquíssima quantidade. Só o fato de você tirar aquela que nós chamamos de hipermenorragia, aquela hiperquantidade de sangue que ela tem no período menstrual, ela já melhora o humor dela. Sabe por que ela melhora também? Porque as taxas hematológicas dela vão ficar dentro de um patamar equilibrado. Excelente. Porque as mulheres, elas menstruam muito no período menstrual. A hemoglobina cai muito, a concentração dentro do sangue cai muito, porque nós chamamos de hematócrito, e essa mulher ela fica lerda, ela fica lesa. Quando tudo está melhorando para ela, outro período menstrual, e aí tudo cai a imunidade, ela tem as viroses no período menstrual, é muito desconfortável. Então, hoje, com o advento de alguns anticoncepcionais que a gente pode trabalhar de maneira relativamente segura, emendando uma caixinha na outra, permitindo que essa mulher menstrue a cada, vamos dizer assim, 70, 80 dias, 90 dias, o DIU, que já não permite, já é uma grande ajuda. Já é uma ajuda, anticoncepcionais que tem dentro da sua constituição uma progesterona que é oriunda de um diurético, onde essa mulher parou de tomar, ela está tomando anticoncepcional, mas ela não retém líquido porque faz muito xixi. São inteligentíssimos. Então, exatamente, são anticoncepcionais que favorecem muito esse período, essas mulheres portadoras da tensão pré-menstrual. Ela precisa de um bate-papo com o especialista, ela tem que conversar, tem que colocar as situações dela, tem que abrir realmente a verdade do que está acontecendo. Tem uma pergunta aqui interessante, que eu acho que isso aqui deve atingir um universo muito grande de mulheres. Quando estou na TPM, eu tenho vontade de comer coisas que não como diariamente. Isso é normal? É uma coisa normal, é aquela coisa, eu tenho que fazer alguma coisa que me agrade. E o alimento pode ser... É a lei da compensação. Eu tenho que compensar de alguma forma, já que eu vou sentir dor, eu tenho que fazer uma coisa que me agrade, que é comer. Fica compulsiva em algum sentido. Eu não tomo milkshake porque vai me engordar, mas nesse período eu estou sofrendo, eu preciso de alguma coisa. Eu não posso comer chocolate porque engorda, mas nesse período eu estou sofrendo. Você tem que entender que eu estou sofrendo. Eu como tablete inteiro. Eu como o tablete Eu dou realmente depoimentos. Então, provavelmente, as mulheres engordam no período da TPM, né? Elas incham. E quando acaba a TPM, aí ficam... elas ficam pé da vida, todas ficam pé da vida, porque além de inchar, elas comem o tal de chocolate, do milkshake, do tudo que elas vão comendo, aí depois o resíduo vai ficar. E a pochete cresceu mesmo. Então, quando nós, marmanjos, achamos que estamos livres do processo da TPM, vem o pós-TPM. O processo da gordurinha. Eu estou gordo, eu engordei. Aí a TPM vem porque eu estou gordo. Gente, estamos conversando com uma figura. É um médico amigo mesmo, parceiro, trazendo dicas para você como ginecologista. E eu vi falando de parto, não sei se ainda faz. Obstetrícia faz, doutor? Faço, claro. Então é médico, ginecologista e obstetra. Doutor Leomar Lírio, coordenador da maternidade Santa Maria do Hospital Português. Está sendo uma honra para a gente tirar dúvidas sobre TPM. Você pode participar do programa. O nosso torpedo é 8890-9191. Mande agora perguntas, ainda tem um tempinho para isso. Eu vou ver se a gente consegue puxar mais 10 minutos do próximo bloco, porque o tema está realmente rendendo muito. A gente ainda vai falar sobre, sabe o que? Remédios que emagrecem. Tem um bate-papo dentro do Saúde e Bem-Estar sobre os remédios para emagrecer. E o nosso convidado, o próximo, é o endocrinologista Joaquim Custódio. Segura um pouquinho, porque ainda vamos falar de TPM, ainda vamos tirar dúvidas sobre TPM. Eu tenho uma curiosidade. As mulheres que sofrem com problemas de tireoide, por exemplo, vamos citar o hipertireoidismo. Vamos falar das mulheres que têm algum tipo de cardiopatia, seja ela congênita ou não, uma cardiopatia congestiva, não, tem problema de fígado. Vamos falar das mulheres diabéticas. Vamos falar das mulheres que têm problemas de circulação. Elas podem também usar e se beneficiar desses medicamentos modernos com assessoria ou acompanhamento desses especialistas. Por isso, a equipe multidisciplinar. Como é que a gente vê isso? Cada caso é um caso. E se essa mulher está bem estudada, principalmente pela equipe que está orientando ela na sua patologia
de base, como nós que a hipertensão é patologia de base, a diabetes é uma hipertensão de base, as doenças autoimunes são patologias de base. Então, se ela está bem orientada, não tem por que não favorecer a essa mulher com uma consulta ao ginecologista e a troca de informação entre as diversas disciplinas e os profissionais. Porque vai variar o tratamento, exatamente, não é, doutora? Porque geralmente essas mulheres, a hipertensão nem tanto, né? Porque dá para controlar melhor. Mas essas mulheres que têm patologias de base mais graves, como lúpus, artrite reumatoide, são mulheres já muito sofridas, mulheres que realmente padecem com os tratamentos e com a própria patologia. Então, é importante ressaltar que a gente pode trocar figurinhas, informações e orientar essa mulher da melhor maneira possível. Tá bom, vamos puxar um intervalo rápido. Lula continua com o nosso torpedo aqui, abertíssimo. E o pessoal está participando também via Facebook, bom, viu, Sheila? Ótimo, o Face está aí para isso. E eu queria dar uma dica que o nosso Instagram já está ativo. Você também, você que tem Instagram, pode acompanhar a gente, CBN Bate-Papo, tá bom? Opa, tá valendo, Wilton, valeu, viu? Vamos fazer o seguinte, o torpedo continua valendo também, 8890 9191. A gente está falando sobre a famosa tensão pré-menstrual, atingindo mais de 60% das mulheres em idade fértil, ou não, com sintomas graves em 8% ou mais. E você pode fazer perguntas sim ainda para o doutor Leomar Lírio, que é ginecologista e obstetra e também coordenador da maternidade Santa Maria do Hospital Português. Um rápido intervalo, são 2h29, a gente volta sim falando de TPM e contando com você, que é o nosso convidado especial. Ouvinte, pare o carro e mande torpedo. Tá em casa, manda torpedo. Tá na clínica, manda torpedo. 8890-9191. Lula Tavares está... Vamos continuar o papo? Só dando um alô, Lulinha, diga, pro pessoal que está em casa. A gente está conversando com o ginecologista e também obstetra, doutor Leomar Lírio. Ele é coordenador da maternidade Santa Maria, do Hospital Português. E falamos de tensão pré-menstrual até agora, durante todo o programa. Foi um bate-papo gostoso e muita coisa vem aí ainda, inclusive perguntas de ouvintes que enviam torpedos para a CBN Salvador pelo 8890-9191. Eu queria muito contar com a sua participação. Lula está aqui com algumas perguntas já no ponto e fique muito à vontade, porque o gostoso é tirar dúvidas, sem vergonha. Não fica com vergonha agora, fica muito à vontade, se quiser não se identifique. Essa é a relação da CBN com você, ouvinte, que é o maior convidado, né? É o convidado especial. Por favor, Lula. Então vamos lá. A Juliana Salles, ela está perguntando, ela diz o seguinte: olá, gente, tem uma pergunta para fazer que está fora do tema, mas, se possível, eu gostaria de ter uma resposta do Dr. Leomar. Tenho seios pequenos e tenho medo de cirurgia. É possível fazer algum tratamento com hormônios para aumentar o tamanho deles? Boa tarde ao ouvinte, muito obrigado pela pergunta. E eu quero dizer o seguinte: a relação custo-benefício em você tomar uma quantidade bem grande de hormônio para fazer com que essas mamas cresçam não vale a pena. Ele não tem esses hormônios não têm uma ação específica direcionada sobre só os receptores da mama para fazer com que elas hipertrofiem. Se elas hipertrofiarem às custas do hormônio, logo que você parar, elas vão reduzir, vai lhe trazer uma complicação maior ainda, que é a flacidez com perda de textura da pele, e vai ser pior emenda que o soneto. Mesmo com medo da cirurgia, eu acredito que as cirurgias de reconstituição não, para aumentar a mama, no caso, com próteses à base de silicone, que hoje são basicamente inofensivas, vai lhe dar uma resposta mais rápida e melhor. O conselho maior que eu te dou é assim: muito cuidado quando você for decidir por essa cirurgia, até mesmo para que você tenha um profissional que lhe dê um acolhimento verdadeiro, que tente minimizar o seu medo, a sua angústia da cirurgia, e também que ele use uma prótese. A gente vê a mídia toda hora aí, né, arrebentando com essas próteses camufladas que trazem tantos malefícios à saúde. Então você tem que procurar um profissional que realmente lhe oriente adequadamente para que você tenha o sucesso que você deseja. Essa pergunta aqui é importante, doutor Leomar. Meu nome é N, eu sinto muitas dores quando estou menstruado e fico de 7 a 8 dias. Sei que isso provém de uma endometriose.
O que devo fazer? O grande segredo, até mesmo para o tratamento da endometriose hoje, é você não menstruar. A pessoa, o colega que está lhe orientando, ele tem hoje armas nas mãos que ele pode administrar para você com segurança bem grande de que você pode usar hormônios de maneira ininterrupta para que você não menstrue, porque é exatamente o fator menstrual o fator de agravamento da doença. Então, o certo é a mulher portadora de endometriose não menstruar. E esse não menstruar tem que ser uma coisa orientada pelo seu especialista, pelo seu ginecologista. Mais uma perguntinha aqui para a gente fechar. Doutor, ouvi falar de um anticoncepcional que coloca no pulso. Fale um pouco dele. Que coloca no pulso, talvez seja o anticoncepcional, que é um PET. Né? E esse PET você pode colocar em qualquer parte do corpo, tanto nas suas costas, quanto no abdômen, quanto no quadril, quanto na coxa. Né? No pulso, para nós de um país tropical, existem pontos desse PET que eu não concordo muito. A mulher brasileira, ela expõe muito o seu corpo. Então, ela colocar um PET no pulso para todo mundo perguntar o que é isso, o que é isso, o que é isso, ela não vai se sentir à vontade. Então, geralmente eu mando colocar na parte mais superior do bumbum, onde é coberto pelo próprio biquíni, por menor que seja o biquíni, ou na região da virilha ali, onde seja também escondido, né, para que ela tenha a privacidade de usar o PET dela sem que seja averiguado por outras pessoas. E a Juliana mandou agradecer ao senhor pela resposta e gostou muito da sua sinceridade. Tá ok, Juliana. Isso é tão bom, bacana, né, Lula? E essa troca com vocês ouvintes é o que faz valer realmente, viu? As nossas tardes aqui na CBN Salvador. Gente, eu queria fechar com uma pergunta que não deixa de ser uma curiosidade, é interessante e algumas mulheres vêm buscando como saída para a tensão pré-menstrual, ou porque querem de vez jogar e chutar essa história do balde, jogar para cima a menstruação. Não quero mais menstruar, não me faz bem. Então começam a pensar em implantes, começam a colocar alguns dispositivos no próprio corpo. Eu queria saber como anda a aceitação desses profissionais, principalmente ginecologistas, médicos envolvidos, endocrinologistas também, como vocês recebem essa posição da mulherada moderna, né? Coloca um implantezinho, sente que vai engordar mais, mas em contrapartida enrijece, malha, fica mais magra. Esses implantes são feitos à base de quê? O que é que tem nesses implantes aí que agora são boom, né? Todo mundo fala, doutor Leomar. Talvez a Bahia seja o estado assim, onde primeiro veio a questão da mulher não menstruar, porque o professor que lançou a primeira teoria da mulher não menstruar, inclusive com publicações de livro, é um professor baiano. Essa é a primeira questão. Segunda questão é que esse assunto é assunto assim para a gente entrar pela noite aqui discutindo. Então, não menstruar é o menstruar, com certeza absoluta, tá? Na realidade, eu tenho que dizer assim, a menstruação é um sangramento inútil. A menstruação não é nada mais do que uma descamação da camada interna do útero em detrimento de alterações hormonais proporcionada desde o sistema nervoso central, envolvendo ovário, envolvendo útero, envolvendo trompa, envolvendo todo mundo. Então não resta dúvida que você sangrar num determinado período do mês é uma coisa que não tem sentido. Entretanto, algumas mulheres acham que o sangrar no período menstrual não lhe afeta em absolutamente nada. Muito pelo contrário, lhes deixa até mais fêmea, mais feminina, porque ela sabe que aquilo faz parte do circuito de vida dela. Por outro lado, aquelas mulheres que sangram muito, que sangram bastante, são mulheres que são atormentadas com suas TPMs pelo excesso de sangramento. Essas mulheres podem se valer de uma condição de não menstruar. A ausência de uma menstruação orientada por uma medicação e por um profissional é uma coisa que não agrava em absolutamente nada a sua condição de saúde, muito pelo contrário. Né? Se são mulheres que sangram bastante, elas vão poder ter suas taxas hematológicas mais equilibradas e, consequentemente, vão ter uma qualidade de vida melhor. Vão ter mais disposição para atividade física, mais disposição para suas atividades laborativas, mais disposição para o sexo e não vão ser mulheres prejudicadas por um sangramento excessivo. Mas parar de menstruar, eu costumo dizer assim, que menstruar é um ato mecânico, né? Induzido por um metabolismo, por uma fisiologia hormonal.
mas ela vai simplesmente descamar aquela camada interna do útero e pronto, acabou. Né? A menstruação não é nada mais do que isso. Agora, você parar de menstruar, você não pode parar porque a sua amiga toma a medicação X e a outra toma Y, eu vou tomar Z, porque a Z tem um hormôniozinho que me deixa mais bombada, né, com minha musculatura mais evidenciada. É preciso ter muito cuidado, né? E isso você pode fazer às custas realmente de implantes subcutâneos. Você pode fazer com o uso de drogas orais, de medicações orais, e você pode fazer também com o uso de medicações colocadas dentro da própria cavidade uterina, que é um dispositivo intrauterino hormonal que leva a esse conforto à mulher. Isso, e de uma forma ou de outra, gente, suspender essa menstruação é uma questão até de consciência e de acordo entre você e o profissional que você escolhe para te acompanhar. Entre num ajuste, procure um profissional, converse com o seu ginecologista, com o seu amigo ginecologista. Hoje tivemos a honra, o prazer de conversar com o Dr. Leomar Lírio, ginecologista e obstetra, ele que traz para a gente o carinho do Hospital Português como coordenador da maternidade Santa Maria do Hospital Português. Meu querido, muito obrigada. Foi uma honra te ter aqui. Nós do Hospital Português agradecemos nessa parceria. Não existe TPM entre a gente, né? Que legal! A gente está sempre aqui, né? Me coloco à disposição de todos os ouvintes da CBN. E é sempre um prazer estar aqui nesse bate-papo. Deixa de ser até uma entrevista. Quando me ligam, a CBN está precisando de entrevista. Eu digo, não é entrevista, é com Sheila, é bate-papo. Então, não tem problema, né? Muito obrigado pelo carinho com que nós somos recebidos aqui, né? E a maternidade lá se coloca à disposição. Só queria pedir uma gentileza de informar que agora no dia 29 e 30, às 7h30 da manhã, nós estamos tendo o nosso curso de gestante, onde nós fazemos uma série de orientações, e aquelas que estão aí para receber os seus bebês podem procurar a recepção da maternidade, se inscrever, que estaremos lá para tirar todas as dúvidas de vocês. Tem um site também do Hospital Português. Tem um site que informa tudo, com as datas todas certinhas, local, tá bom? Tá bom, a gente pode disponibilizar para vocês também, ok, então. Tá? Muito obrigado. Um abraço. Uma boa tarde para vocês. Uma honra sempre. Tchau. E o papo continua, né, Lula Tavares? Esse é o CBN Bate-Papo. Vamos trazer mais saúde e bem-estar para as nossas tardes. Obrigada, querido, pela presença, doutor Leomar. E a gente continua o papo agora.